E justamente neste primeiro programa do ano, a gente vai falar muito do Clube Atlético Joseense, o Tigre do Vale, que se prepara para a disputa da Série A4 deste ano, que o Brunão apelidou carinhosamente de Sulfitão 2025. E já tem jogo no próximo dia 22. Estreia em casa na competição contra o Taquaritinga, um dos favoritos aí dentro da competição, hein? E a gente trouxe aqui no estúdio do Hora do Esporte o técnico do Tigre do Vale, o Augusto Ambrogi, para falar sobre a equipe, a preparação e, claro, sobre a dificuldade em manter o time na 4ª divisão. Augusto Ambrogi, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Hora do Esporte mais uma vez. Todo sucesso do mundo deste ano de 2025, Augustão. Tudo bom, Vieira? Tudo ótimo. Bruno? Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Que esse ano seja abençoado para todos nós aí, que todo mundo tenha um 2025 repleto de alegrias. Que assim seja, Augusto. A gente começa falando contigo. Antes da gente falar de 2025, vamos falar de 2024. Você chegou ali no olho do furacão. No olho do furacão, exatamente. Geralmente, quando o técnico assume uma equipe no meio da competição, é porque está dando muito errado, né? E aí quem está chegando tem que apagar incêndio, tem que fazer de tudo. Augustão, você foi chamado, faltavam 5 rodadas, se não estou enganado. 6. 6 rodadas, o time só perdia, o time só ia mal. E aí você chegou, você já tinha trabalhado no Joseense e naquela oportunidade, o time na lanterna da competição. Como é que você chegou, como é que o ambiente que você encontrou e conseguiu salvar a equipe? Foi com certeza o maior desafio da minha vida, né? Que faltavam 6 rodadas, sendo 5 contra os primeiros colocados. Era exatamente o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto na hora que a gente assumiu. Todo mundo vinha de uma derrota de 4-0 para o Jabaquara, lá em Santos. Então o time estava, emocionalmente falando, o time estava completamente desfigurado, o time estava lá para baixo, um monte de gente querendo sair, um monte de atletas, grupo rachado, um não falando com o outro. Aí o Café me chamou para uma conversa, ele mesmo já estava bem desanimado, falou que aceitaria o desafio. Eu falei assim, se deixar eu trabalhar nesses 6 jogos aí da maneira que tem que ser, afastar o que eu achar que tem que ser afastado, vamos enfrentar, né? Pior do que isso, no lado bom de ser o último colocado é que não dá para cair mais do que isso, né? Então, colocar isso... pior que tá, não fica, né? Pior que tá, não fica. Então, foi realmente um desafio. Cheguei na segunda-feira, na quarta-feira já ia enfrentar o líder Barretos. Então, foi mais na parte emocional mesmo, não tinha muito o que fazer na parte técnica, na parte tática. Foi com muita conversa, a gente já fez um belíssimo jogo já na estreia, né? Tava ganhando até os 50 minutos do segundo tempo, quando o Barretos empatou de pênalti. Mas aí começou a virar um pouco a chavinha dos meninos, que eles viram que poderiam fazer alguma coisa diferente. Uma curiosidade, você contou em off aqui, nesse jogo contra o Barretos, você não tinha volante no time, né? Justamente um time que não podia tomar gols, você não tinha volante, você teve que improvisar atacante ali no meio de campo, marcador da equipe do Joseense naquela oportunidade? Foi isso. A solução que eu encontrei ali foi fazer uma linha de 5 atrás, né? Colocar 3 zagueiros e 2 laterais plantados ali e colocar 2 atacantes de volante, que não tinha, né? Tinham 2 suspensos, 2 machucados, o outro já tinha ido embora. Então realmente não tinha nenhum volante de ofício, nem primeiro, nem segundo, nada de volante. Então a gente, só nas pecinhas, né? Como eu falei, não teve tempo de treinar muita coisa. Então posicionei todo mundo ali e acabou dando certo. Brunão, Augusto Ambrogi está com a gente. Como é que chegar num, você falou, né, bom entrar, você está em último, não cai mais, mas como é que é chegar num ambiente que você tem que correr contra o tempo para salvar uma temporada aí que já começou, né, de uma maneira errada? Tem que ir detectando, né, Bruno, onde que estavam os principais focos de destruição dentro do time. Não estou falando da parte técnica, não estou falando da parte tática, estou falando da parte motivacional mesmo, da parte emocional dos meninos, que são garotos ainda, queira ou não, era um time muito jovem, 20, 21 anos, então não estavam acostumados a enfrentar uma situação dessa. Fui conversando com um, converso com outro, converso com o grupo, chama um particular, chama uma pessoa da comissão técnica, cada um vai dando uma informação, você vai absorvendo as informações, vai e tentando tirar o máximo de cada um naquele momento. O lado positivo disso aí de não ter o volante é isso, né? Na hora que você pergunta quem pode ir, você vê quem que tá, quem não tá, né? Quem levanta a mão fala, não, pode deixar que eu vou, professor. Então, aí você vê quem realmente tem alguma coisa para dar ali. Então a gente foi indo, foi numa crescente, acabou dando certo e escapamos na última rodada. Agora, em cima disso, né? Você falou que foi mais na base da conversa do que técnica e taticamente, até porque você não tinha muito tempo, né? Você precisava de vitórias, somar pontos para tentar livrar o time. Como é que é essa conversa? Porque você acabou de dizer, você está lidando com garotos
não estão totalmente formados ainda para o futebol, queira ou não, é uma divisão inferior, então assim, não é um primor da parte técnica, com todo respeito aos atletas. Como é que é essa conversa para fazer com que os jogadores compreendam que aquilo que vinha sendo feito não era, pelo menos no seu entendimento, não era o mais adequado, até porque os resultados mostravam isso? Como é que foi essa conversa nos vestiários, olhar para esses caras e falar, ó, vocês têm condição de sair dessa última posição, de não serem rebaixados? É exatamente isso que você falou, Vieira. A divisão, por ser a quarta divisão, no caso, né, tecnicamente ela é muito parecida, né? O primeiro para o último colocado, falando em termos de peças, em termos de condições, é muito parecido. Então, você tem que colocar na cabeça do garoto que ele consegue exercer uma coisa maior, ele consegue fazer uma coisa melhor do que ele vinha fazendo. E jogo a jogo, não pensar no próximo, tem que ir mostrando, a gente vai passo a passo, com isso a gente vai uma crescente, a gente só vai pensar no próximo jogo se a gente conseguir uma coisa aqui. Se perdesse o Barretos já tinha caído, já não tinha nem mais o que fazer, aí realmente a vaca já tinha ido pro brejo. Então foi conversando com todo mundo, foi falando com ele, conversando olho no olho com os meninos, mostrando dentro do campo o que precisava ser feito, mostrando fora do campo que tinha essas condições, que eles tinham esse poder de marcação que fosse, né? Não está dando tecnicamente, não está dando de uma maneira que sobre, né, dentro do campo. Faz o seu posicionado aqui, vamos defender, que uma hora a gente vai escapar, se a gente ficar aqui 40, 50, 60 minutos aqui atrás sem tomar o gol, uma hora a gente escapa e faz o gol. Tenho certeza disso. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos a linha de 5, o Barretos não entrava de jeito nenhum. Os volantes ali que eu coloquei os atacantes dando a vida ali no meio também. Fizemos 1-0, tomamos empate, fizemos 2-1 e acabamos tomando empate no último lance. Mas aquilo ainda, o empate ainda teve o lado positivo também, que aquilo despertou nos meninos uma coisa, né? Fazendo, pô, a gente estava ganhando do líder. Chegaram aqui numa soberba danada, achando que ia atropelar a gente. Tomamos o gol no último minuto, a gente vai sair dessa. E foi o que aconteceu. Maravilha. Brunão, pra gente fechar esse bloco? Só um comentário que é o argentino, né? Que veio... a gente até ia entrevistar ele, entrevistamos ele, mas acabou não indo no ar. Você tinha um argentino no elenco, né? E você utilizou ele por 45 minutos só. Ele jogou comigo no primeiro jogo contra o Barretos, né, que eu não tinha o volante. Ele era um dos que poderiam fazer a função de volante, não quis fazer, né? Ele falou, não, eu sou meia. Eu falei, então tá bom, então você vai jogar de meia. Com 45 minutos já saquei já, e era um dos que a gente percebeu que não estava... nunca mais voltar, né? Era um dos que a gente percebeu que não estava voltado para aquilo ali, não estava com a cabeça ali. Não estou falando bem ou mal dele, não é isso, o momento ali, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando fora do campo, só que para aquele momento ele não seria útil no Joseense. Aí acabou treinando separado, também falou que estava com dor na coxa. Eu falei, então tá bom, fica só correndo aí que tá tudo certo. E passou. Augustão, última rodada, Taquaritinga. O Joseense, se eu não me falho, um empate livrava vocês. Empate salvava. Vocês jogavam fora de casa, jogavam lá em Taquaritinga. No finalzinho do jogo, gol de pênalti pros homens. E que pênalti maroto, né? Pênalti, eu lembro. Pênalti bem maroto mesmo. E aí vocês ficavam na dependência, se não me engano, da Independente de Limeira. Do América de Rio Preto. América de Rio Preto e Francana estavam jogando em Franca. Exatamente. Aí vocês tomam um gol lá, e aí erradinho, ouvindo o jogo de lá. O América estava ganhando o jogo. Pois é. E aí, como é que foi esse momento? Então, esse momento deu um desespero na gente ali, porque tudo que já tinha feito não podia acabar dessa maneira, né? Com um pênalti aos 41 do segundo tempo, de uma maneira bem peculiar. O juiz não precisava ter dado aquele pênalti, ele sabe disso. Ele acabou me expulsou o Giovanni, né, meu auxiliar. Nós dois saímos expulsos no jogo ali. Você xingou o árbitro lá? Não, ele falou que me expulsou porque ele se sentiu intimidado com o meu olhar. Você acredita nisso? Você fez um olhar sensual pra ele, isso? E isso tá escrito na súmula. Aí depois que ele falou isso, aí eu xinguei. Aí agora eu vou dar motivo. Agora não é possível. Que na hora que ele me expulsou eu não entendi. Ele falou que ele se sentiu intimidado com o meu olhar. Eu falei, que você é grandão. Você é grandão. Aí eu falei... Você tirou o óculos pra olhar pra ele? Então, eu não entendi. Aí eu falei, não precisava dar esse pênalti. Os 48 segundos, nem o Taquaritinga queria o pênalti. O empate, o Taquaritinga estava ótimo também. Ali já todo mundo esperando o final do jogo. Aí, para nossa sorte, a Francana empatou o jogo ainda aos 40 e poucos minutos lá em Franca também e acabou nos livrando. Que coisa. Brunão? E agora, né, o Taquaritinga, vocês se encontram de novo, né? Como é que você vê o Taquaritinga... você colocou o Taquaritinga como sendo um dos favoritos também, enfim, como é que é esse novo campeonato para você, começando do zero agora, fazendo um trabalho desde o início com o Joseense? Agora é um pouco diferente, né, Bruno? Agora a gente
participou ativamente na formação do grupo, está sendo formado ainda, mas já temos 80%, 70% formado aí, fazendo jogos treinos, aí já muda um pouco a história. A gente sabe da condição do time que a gente está montando, sabe das limitações também, né, financeiras, das limitações de estruturas, mas a gente não pode reclamar de nada, a estrutura está sendo dada, né, o presidente Café está nos dando a estrutura necessária para a gente começar bem. Um começo de campeonato muito difícil, que já pega Taquaritinga, São Carlense fora, já sai contra o São Caetano também, então já realmente são os favoritos, a gente já pega no começo. Mas para quem quer alguma coisa maior também não tem que temer não, tem que trabalhar para isso e estamos fazendo isso. A gente está vendo aí algumas imagens, né, o pessoal ali na academia fazendo o trabalho que é importante nesse começo de temporada, né, Augustão? Queria que você falasse também desse momento aí, porque não é só bola, né, tudo que envolve o futebol, né, desde do massagista lá, que às vezes as pessoas nem imaginam que a importância que um cara desse tem, do roupeiro, também a parte física aí neste momento é muito importante para um campeonato tão nivelado como você já comentou aqui. É exatamente isso, a preparação, tudo que a gente está fazendo agora vai se refletir lá no dia 22, quando começar o campeonato. A importância de todos dos funcionários é o que eu passo para os meninos o tempo inteiro. Se o cozinheiro não funcionar lá, o reflexo é dentro do campo. Se o cara que limpa o vestiário não limpar direito, dá reflexo. Então é uma fábrica, né? É uma máquina que qualquer pecinha que dê defeito vai ocasionar alguma coisa negativa. E isso que a gente tem tentado minimizar o máximo possível de erros de preparação. E está sendo bem feita, né? Giovanni, Wolf, Jefferson na análise, Josi Vanderlei na supervisão, Café presidente, então o Luiz também, que vocês conhecem tanto aqui de São José, né? O Luiz está lá com a gente também, Luiz Louco fazendo a parte de documentação. Então realmente o staff está fazendo a parte dele para tomara que dê tudo certo. Maravilha. Piteco, coloca pra gente aqui o caminho que o Joseense tem dentro dessa Série A4, tem todos os jogos aí, estreando contra Taquaritinga em casa, depois sai para pegar São Carlense, São Caetano, recebe o Vossa e Penapolense. Você já começa com um início aqui tenebroso pro Joseense, os favoritos estão logo de cara, é isso, Gustavo? Então, esses 4 primeiros jogos aí são dos investimentos juntamente com o Paulista, são os maiores investimentos. Então, tem a Inter de Bebedouro também, que vem bem forte. Mas esses 4 primeiros, com certeza, o investimento é alto. Mas também é bom para a gente já sentir, né? Já ter o termômetro certinho do como vai ser a competição. Brunão? Augusto, como é que foi a montagem desse elenco, né? Como que está sendo a característica desse elenco, né, da montagem, né? Você que participou também da montagem desse elenco, como é que foi pensado esse elenco? Principalmente o extracampo. Principalmente, não adianta, vocês me perguntaram aqui fora do ar como é que você ia trazer jogadores mais experientes, fala assim, que não adianta trazer jogador com muita rodagem, com 33, 34, que não aspira mais nada, né? O cara vai jogar uma 4ª divisão, o cara com essa idade, ele já não tem muito mais o que ver na carreira, né? Então a gente quer gente comprometida, garotos que queiram buscar um lugar ao sol. Muitos já tiveram um time grande, muitos já passaram por base de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Então, e alguma coisa fizeram na carreira, na vida, que tiveram essa queda, né? Então, eles precisam ter essa consciência de que erraram, de que alguma coisa não funcionou. Então, o recomeço ele é muito mais difícil do que o começo. O recomeço, quando você já teve lá alguma coisa que você fez, você já está com essa marca. Então isso aí o garoto tem que colocar na cabeça dele que ele tem condições técnicas, tem condições físicas para isso, mas ele precisa mudar um pouco, seja comportamento, seja a parte física, e nós estamos tentando mostrar isso para eles. Todos os atletas que estão chegam com muita informação, o futebol é muito pequeno, né? A gente conhece muita gente, então sabe como que foram nos outros times, alguns voltando de lesão também, porque a gente sabe da dificuldade financeira que então alguns querendo retomar a carreira. Claro que todos os exames, toda a parte médica está sendo feita também, mas acredito que está sendo bem formado esse elenco, sim. Maravilha. Augustão, para a gente finalizar, a gente tem mais um minutinho. A gente sabe que o time da cidade é o São José Esporte Clube, a gente sabe, né, é indiscutível isso. Vocês são o segundo time da cidade. Como fazer e tentar cativar o torcedor, que não vou dizer que vai deixar de torcer para o São José, isso jamais vai acontecer, mas que o torcedor do São José tenha o Joseense realmente como um segundo time, que vá prestigiar, e isso vai depender muito dos resultados dentro de campo. Como fazer isso para tentar trazer, nem que seja 5% da torcida que vai acompanhar o São José, que possa também acompanhar o Tigre? Eu acho que é exclusivamente isso.
a parte dentro do campo. Você começa a ter resultado, você começa a causar interesse nas pessoas, mesmo que não seja o que vai no estádio para torcer pro Joseense, mas fala assim, pô, o time está em primeiro, o time está em segundo, o time está mostrando uma coisa legal, vamos lá assistir, vamos lá, para quem gosta de futebol, tem esse interesse, tem essa curiosidade de ver o que está acontecendo. Aí sim o cara acaba pegando um gosto, o cara acaba simpatizando, né, por estar vendo aquilo ali. Então não tem jeito, não adianta a gente querer ser hipócrita e falar assim, vamos lá, gente, vamos assistir o Joseense, se não jogar bola, não vai. Né? A gente primeiro tem a intenção de atrair os curiosos para ver um time interessante dentro do campo, para depois sim causar essa parte emocional neles. Maravilha. Queria ficar um ano aqui conversando com o Augustão, que o assunto rende e passa muito rápido. Augusto, quero te agradecer. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Hora do Esporte. A gente deseja sorte neste ano de 2025 para você, para a equipe do Joseense. Estaremos acompanhando aqui de perto e, claro, sempre divulgando o que tiver de assuntos do Joseense. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço sempre. Mais uma vez, um ótimo ano para vocês, para todos os telespectadores aí. Precisando é só chamar, pode ir lá no treino que não vão ser expulsos. Por favor, não expulsa a gente. Pode ir lá, por favor, acompanhar quando vocês quiserem, que serão sempre muito bem-vindos com cafezinho e tudo. Maravilha, então tá bom. A gente agradece a presença aqui do Augusto Ambrosio no nosso programa.